Confusão sem explicação. Logo, a discórdia tomou conta da cidade. Brigas e acidentes aumentaram assustadoramente. Um verdadeiro caos. Os cidadãos não paravam de adoecer. Os consultórios ficaram cheios. Os médicos pediam exames e mais exames, e os laboratórios funcionavam sem parar. Os médicos são acostumados com doenças. No início, eles achavam que o número de casos não era assim tão grande, mas bastou a folha de Aaron fazer a conta para soar o alerta, pois alguma coisa muito, muito estranha estava acontecendo naquela cidade. Mas, feito tantos exames, nada se descobriu, e a situação foi só piorando. A bagunça era tamanha que o prefeito convocou uma reunião de emergência. Estava nervoso, andava e piscava sem parar. Vamos direto ao assunto, senhores. Quem me explica essa barafunda que se espalhou pela cidade? O secretário da saúde, que parecia ter um disco arranhado na garganta, pigarreou. Esmo, senhor prefeito, nobres colegas, nossas análises não apontaram ainda um diagnóstico conclusivo, mas acreditamos tratar-se apenas de um surto passageiro, casos de verão. Surto passageiro de quê? Caso de verão de quem? Nada disso. Chega de embromação. Se a nossa equipe não der conta de resolver esse problema, traremos especialistas de fora. A partir de agora, isso é prioridade da minha administração. O prefeito, de tão nervoso, gritava. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, tentando entender o que, na verdade, ninguém sabia explicar. Por fim, concordaram que o problema era mesmo grave. A equipe, desnorteada, nada resolveu. E o caos instalou-se de vez em busca da solução. Dias depois, desembarcava no Aeroporto Internacional de Aaron o Dr. XYZ, o maior especialista mundial em patogenias oftálmicas de natureza ignorada. Tinha especialização, mestrados, doutorados, pós-doutorados, diplomas e certificados a perder de vista. Ficaram todos muito impressionados com seu currículo. O doutor pediu um tempo para estudar o estranho caso. Andou pela cidade, observou, conversou com pedestres e motoristas. Circulou de ônibus, entrevistou passageiros, pegou carona com policial, rodou, desceu no bar de estação, tomou um cafezinho, consultou um livro grosso e convocou as autoridades. Falou em uma língua enrolada, que foi traduzido assim: estamos diante de uma doença não catalogada pela medicina tradicional. Seu principal sintoma parece ser o doente não enxergar bem as cores. Creio que os transmissores sejam os mosquitos tropicais ou as pulgas dos animais domésticos. É preciso afastá-los do convívio da população. E todos devem tomar remédios e injeção diariamente. É preciso combater essa epidemia, senão nem imagino o que pode acontecer com essa cidade. O doutor XYZ listou um arsenal de medicamentos, que incluía anestésicos, hipnóticos, barbitúricos, antibióticos, ansiolíticos e antiespasmóticos, entre outros tônicos proparoxítonos. Receitou purgantes, pomadas ardidas, óleo de rícino e xarope de jiló. Recomendou ainda banhos com alvejantes, detergentes e desinfetantes. As medidas eram de amargar, mas a situação assim exigia. Pelo menos era o que pensava o doutor. O prefeito e demais autoridades. Foram confinados os gatos e os cachorros. Agentes e caminhões da vigilância sanitária espalhavam inseticidas pela cidade noite e dia, e a população teve de se acostumar com o tratamento de choque. Era remédio que não acabava mais, dia e noite. As filas para injeções se misturavam às dos bancos, bingos, cinemas e restaurantes, aumentando o tumulto e a irritação. Novas regras foram decretadas. Não era permitido deixar água parada em pneus velhos, cascas de ovos e tampinhas. As piscinas seriam esvaziadas e os clubes interditados. Os tanques, cisternas e caixas d'água deveriam ser rigorosamente limpos e vedados. As latas e garrafas tinham de ser guardadas secas e de cabeça para baixo. Vasos de flores só com os pratinhos forrados de areia. O governo estava mesmo disposto a agir com mão de ferro.
Ainda assim, muita gente desobedeceu às novas regras. Diziam: duvido que isso adiante alguma coisa, porque tenho que fazer. Ou: que bobagem, isso é um simples pratinho, não é uma piscina. Foi nessa época que a Resolução 42 do artigo 112 da Lei 9.503 obrigou todos a comprar um estojo de primeiros socorros. Houve correria às farmácias e mais filas para adquiri-lo. E quando não foi a surpresa dos cidadãos ao verem o que ele continha: 2 rolos de atadura de crepom, 2 compressas de gaze, uma bandagem triangular de algodão e uma tesoura de ponta romba. Ninguém, vereador, fabricante, doente ou doutor, nem o governo, ninguém mesmo, conseguiu explicar aquela medida. Surgiram muitas piadas a respeito, até que o estojo acabou caindo no esquecimento da população. Mesmo enxergando mal, era impossível não ver o óbvio. Que o tratamento do Dr. XYZ, apesar de ter espantado as pulgas e os mosquitos, não resolveu o problema. Por via das dúvidas, os gatos e os cachorros permaneceram confinados nos arredores das cidades. Nessa altura, outro sintoma da doença já aparecia. Além da visão, os aronenses estavam perdendo o paladar. Não distinguiam carambola de abacate, framboesa de pimenta, melancia de abóbora, nem goiabada de requeijão. Não distinguiam nada do que comiam. Só sentiam na boca um gosto ruim, de água de filtro novo. Sem ter mais o que fazer ali, o Dr. XYZ tomou um chá de sumiço. Depois de receber uma boa remuneração pelo serviço prestado, pegou sua maleta de médico e saiu de fininho. Então, pessoal, a orientação que o Dr. XYZ havia passado não estava tendo efeito com os moradores da cidade. E agora? O que será que vai acontecer?